meu pai, que se converteu lá na Coreia. Naquele tempo, a Coreia era uma só, não tinha norte e sul. E aos 10 anos de idade, ele se converteu numa reunião, numa praça ali onde o pastor estava pregando. E ele se converteu, foi perseguido porque a família era muito, muito, muito budista, a família toda. E ele foi então expulso de casa, foi embora sozinho para o Japão. E lá no Japão encontrou um pastor que vinha para o Brasil evangelizar os imigrantes japoneses que estavam vindo para o Brasil aos milhares. E ele então veio com esse pastor dizendo: eu não sou pastor, mas eu posso fazer uma coisa, eu posso trabalhar e sustentar o senhor enquanto trabalha. E esse pastor Daniel Nishizumi chegou no Brasil, 1900 antigamente, né, 23, já existia lá o seminário José Manuel da Conceição, e ele foi estudar o português. Ele já tinha feito seminário no Japão, mas fez outra vez aqui, e meu pai trabalhando. Ele plantava, vendia, e tudo que ele ganhava dava para esse pastor, e eles começaram a Igreja Metodista Livre Japonesa. E evangelizaram muitos japoneses. Hoje, nossa igreja, né, é japonesa, tem outras igrejas. Mas quando ele chegou com 17, já tinha 31, queria casar. Então, japonês casa, sabe como? Por arranjo, tem arranjador de casamento. Então, o arranjador disse pro moço lá: quer casar? Eu apresento uma moça bonita para você, mas você não vai dizer que você é crente, e nem vai dizer que é coreano. Aí foi, né? Ele foi lá, o arranjador foi lá. Quando chegou na casa da moça, ele disse: eu sou coreano e eu sou crente. Aí o arranjador pensou: pronto, já foi embora meu cachê, né? Já era. Mas esse pai, ele disse: eu posso confiar neste moço, minha única filha, pode casar. E se casaram no fim daquela semana. Tiveram 9 filhos. E se não fosse a coragem de meu pai falar: eu sou coreano, sou crente, eu não estaria hoje aqui. Nem estaria no mundo. Mas eu dou graças a Deus, porque toda a vida, ele então se converteu aos 10 anos, viveu 93 anos. O Nilson e a Marilda, eles conhecem o meu pai, né? São lá da igreja, nossa, eles eram da igreja japonesa lá. Eles têm tudo de japonês, né? Que alegria encontrá-los aqui. E ele viveu 83 anos para o Senhor. E sabe o que ele fazia todo dia? Todo dia. Ninguém podia ficar na cama mais um pouquinho. Aí chamava lá, M-chan, Yuki-chan, Sa-chan, tudo o nome das crianças, né? João, Daniel, acorda, vamos ler a Bíblia. Então, toda manhã, ler a Bíblia e orar. Mas não era só isso. Ele vivia a palavra de Deus. Ele vivia o que ensinava. Mandava a gente ler a Bíblia e orar toda hora. Não podia nem brincar. Mas essa verdade, esta vida que ele vivia, foi passando para nós. E hoje, todos os filhos, netos, bisnetos, estão no caminho do Senhor. Estão servindo o Senhor lá na igreja. E a maior alegria que meu pai tinha era que um dos filhos
era missionária. E ele falava isso para todo mundo, porque o desejo dele era que um dos filhos fosse realmente missionário, como ele veio aqui. E eu fico pensando, às vezes é difícil falar a verdade. A gente fala a verdade, mas fala assim, né? Verdade meia boca, né? Já é mentira, porque verdade ou é mentira. E nesta história de hoje, nós vamos ver o que aconteceu com um casal. E pensando na verdade, vocês conhecem a armadura de Deus? Efésios capítulo 6. Abra lá sua Bíblia e vamos descobrir qual é a armadura mais importante que Deus alista aqui. Efésios capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus no versículo 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade. Então, a primeira peça da armadura que ele cita aqui é este cinto da verdade. Por quê? É tão importante esta peça? Porque é a peça que segura toda a armadura. Soldado, se não colocar esse cinto forte, bem colocado, toda a armadura cai. E ele está protegido? Além de não estar protegido, ele também não pode se defender. O cinto da verdade. Como é importante esta parte. E como podemos nos vestir deste cinto da verdade? Só para nós não pensarmos que é só os homens que precisam de um cinto da verdade, as meninas, as moças, as mulheres, nós também precisamos do cinto da verdade. Principalmente nos dias de hoje. Você não sabe mais o que é fake news ou verdade, né? Notícias verdadeiras. Porque eles vão passando as mentiras como se fosse verdade e a gente vai passando para frente e aquilo vai minando tudo. Então, nós vamos lá para a igreja primitiva, nós vamos descobrir o que estava acontecendo ali. Eu achei tão bonito que a igreja aqui, completando 90 anos, tem lá o projeto de cuidar dos que não têm teto. Né? Fazem o bazar, como fizeram ontem, e cuidam desses que não têm onde dormir. Que maravilha! E lá nesta igreja primitiva também, eles faziam isso. A palavra de Deus diz em Atos, capítulo 4, 32, todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Com isso, ninguém tinha falta de nada. Todos traziam. Então, vou chamar aqui a minha amiga. Vem cá, você? Você é a Luísa. Você vai ser a Bíblia, Luísa. Você não vai ler a Bíblia, vai ser. Põe aqui.
Você sabia que a gente pode vestir a Bíblia? Isso. Mas, Luísa, é verdade ou não é? Às vezes, aquela Bíblia sua vem para a igreja, não é? Vai lá para a igreja, é domingo, vamos para a igreja. Aí volta em casa, o que acontece? Ela deita, né? Deita. Ela fica lá deitada, está lá em cima da mesa, deitadinha. Aí chegou outro domingo. O que acontece? Ela vai para a igreja outra vez. Tem alguma coisa errada? O que é? Tinha que estar em pé em casa também? Tinha que estar em pé em casa também, isso mesmo. Não só em pé, mas tem que abrir, ler, não é? Isso mesmo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é essa espada que vai defender você de todas as setas, né, do inimigo, não é? Lá na escola eles não ensinam assim, a gente veio de um acaso, a gente veio de uma evolução. Aí você tem que ter a espada, que é a Bíblia, dizer não, está escrito, não é? E você, então, tem que ter a Bíblia sempre andando lá para o banheiro, lá para a escola, lá para a sala, lá para o seu quarto, para todo lugar. E abrir. E quando você abre, você vai ver que a Bíblia, a palavra de Deus, tem algo muito interessante. O senhor Warren Wiersbe, ele disse assim, a Bíblia não é um montão de filosofias, de coisas escritas lá, é uma enciclopédia cheia de palavras. A Bíblia é uma galeria de histórias. Deus nos ensina a sua palavra através de histórias. E cada história que ele conta tem algo para ensinar. E aqui, então, Deus conta essa história lá em Atos e ele quer ensinar alguma coisa. Por isso que eu sempre digo para os pais, pais, vocês estão contando história para os seus filhos? Ah, mas minha esposa conta. Quando eu conto, a minha filhinha de 4 anos diz, papai, não entendi nada. Eu falei, não entendeu? Mas o pai tem esta responsabilidade que Deus deu. E vós, pais homens, ensine, crie os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Quando o pai fala, quando o pai conta a história, ensina, aplica, ora, Deus abençoa. A palavra tem força e vai permanecer eternamente. Como é importante. E esta história que está lá em Atos capítulo 5, diz assim, que todos estavam trazendo as ofertas. Então, a palavra de Deus diz, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, Atos 4, 33. E sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras, casas, vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. Você pensa, as pessoas não tinham necessidade, porque todos repartiam. E ali estava um homem chamado Barnabé. É tão bonito este nome, Barnabé, filho da consolação. Ele um dia veio para Pedro e disse
apóstolo Pedro, eu vendi a minha propriedade, está todo o dinheiro aqui que eu quero dar. Aí todos lá na igreja ficaram pensando, uau, todo o dinheiro ele está dando. E eles, então, faziam isso normalmente. E a Bíblia diz que tinha um casal. Havia um homem chamado Ananias, que com a sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. A Safira e o Ananias estavam lá com dinheiro que venderam a sua propriedade. E eles então começaram. Faz assim. Eles fizeram um acordo. Ananias disse, Safira, vamos guardar um pouco do nosso dinheiro e dizer que é tudo. Aí a gente fica com um dinheiro e a gente vai ficar também com a fama de que nós demos todo o nosso dinheiro da nossa venda. E a Safira? Tudo bem. E combinaram assim. Você já imaginou eles lá, né? Chegando. Então, eles levaram uma parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa. E afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse, esse Ananias e Safira resolveram tudo lá em casa. A Safira não estava lá, mas o Pedro recebeu o dinheiro. E Ananias disse, esse é todo o dinheiro que estamos entregando da venda da propriedade. Nessa hora, ele não vestiu o cinto, não colocou o cinto da verdade, mas ele colocou o cinto da mentira. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela condena a mentira de tal maneira que nós ficamos apavorados. Por quê? Por que Deus coloca tanta ênfase no perigo do pecado da mentira? Olha o que está escrito aqui, a Bíblia, a palavra de Deus. Lá em Apocalipse, diz assim, mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos mentirosos estão destinados ao inferno, ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, morte eterna. Por que Deus coloca aqui esse pecado da mentira? Porque é um pecado fácil. A criança, ela mente. Você já fez sua lição? Eu já. Fez metade, mas não fez. Você já arrumou seu quarto? Já. Jogou tudo debaixo da cama. Então, muitas vezes, a mentira... Sabe que a gente tem uma máquina aqui maravilhosa, né? Que consegue dizer que é verdade o que não é verdade.
que é mentira e nós estamos dizendo que é verdade na nossa vida? Tudo que a Bíblia diz é para o seu bem. Deus diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais. Obedecer, não importa que pai é, que mãe é, eu tenho que obedecer. Honra teu pai e tua mãe, eu tenho que fazer isso. Amai-vos uns aos outros, eu tenho que amar. E se eu não estou fazendo isso, eu estou mentindo. E também, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração é vida, de toda a sua vida. Não terás para ti, diante de ti, ídolos, além de Deus. Mas tudo que você passa mais tempo do que tempo com Deus, se torna ídolo. E nós nos enganamos, mentimos para nós, dizendo: olá, pastor, tudo bem? Tá tudo bem. Tudo bem nada. E aqueles negócios lá, que ficou lá pendurado, que não foi acertado, que está perturbando muitas vezes, com a mente cheia de preocupação, talvez culpa. Olha, uma mentira leva a outra. Você tem que mentir uma vez, tem que mentir outra, tem que mentir outra, tem que inventar outra mentira para cobrir aquela mentira, e a mentira vai levando para baixo, para baixo, para baixo, e de lá você não sai mais. Por isso, vamos resolver de uma vez para sempre, dizer: não vou mais permitir na minha vida nenhuma mentira, nem para salvar alguém da morte, nem para talvez até não poder realizar aquele sonho. Eu não vou mentir. Por quê? Porque o cinto da verdade vai me segurar toda a armadura. E essa armadura eu tenho que vestir todos os dias. Antes de eu colocar o pé no chão, eu tenho que colocar o cinto da verdade, a couraça da... O que é mesmo? Não, o cinto da verdade. Couraça da justiça. Deus é justo e eu vou aceitar o que Deus fala. Couraça da justiça, capacete da salvação. Tudo que você pensa aqui é que vai tornar em ação os calçados do pé com a preparação do Evangelho da paz. Aí a espada do Espírito e o escudo da fé. Eu tenho que colocar isso. Senão, chega no fim do dia, o dia foi derrotado. Assim como Ananias foi derrotado. E quando Pedro disse: está falando verdade, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Porque você mentiu para o Espírito Santo, quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vender a propriedade, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para nós, mas mentiu para Deus. E mentir para Deus tem uma consequência terrível. Assim que Ananias ouviu essas palavras, toim! Todos ficaram tão assustados. E você diz: imagina, Deus, o Senhor é muito, muito severo. Uma mentirinha de nada. Ele só guardou um pouquinho do dinheiro. O que tem isso?
Mas Deus não pode com a mentira. Por quê? Porque Deus é um santo. Deus é um Deus santo, Deus justo, Deus da verdade. E por que tudo isso? Porque a verdade é que nos liberta, liberta de medo, liberta de entrarmos por caminhos errados. A verdade nos dá aquela alegria de viver sem ter nada que nos perturba. A verdade, viver a verdade, você põe a cabeça lá no travesseiro, não deu meio minuto, você está dormindo, porque você vive a verdade. Você não mentiu para nós, mas você mentiu para Deus. Que mentira eu estou falando para Deus hoje, na minha vida? Levaram para enterrar. Depois de 3 horas, olha o que acontece lá naquela igreja. A dona Safira, esposa do senhor Ananias, chegou e disse: "Oh, apóstolo Pedro, olha aqui, nós trouxemos sim, esse é todo o dinheiro." Aqui é interessante a palavra de Deus aqui no capítulo 5 de Atos, abriram aí? Versículo 7 diz: cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro perguntou: "Dona Safira, foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno?" Ela respondeu: "Sim, foi esse o valor." Então Pedro disse: "Como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito Santo? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levará você." E naquela hora, dona Safira, tome, você já pensou se cada mentira que eu falo acontecesse isso? Tinha gente vivo? Ia ter gente vivo. Mas nós, muitas vezes, temos que conviver com pessoas que mentem de calar, assim, né? E você sabe que é mentira, mas não pode dizer para a pessoa que é mentira. Agora, a mentira da outra pessoa, Deus vai cuidar. Eu tenho só que cuidar da minha mentira. Será que a minha vida é uma verdade? Será que eu tenho coragem de dizer: "Pastor, eu não estou bem. O que aconteceu?" Aí tem que contar, né? Aconteceu que eu não estou bem. Ora por mim. Não precisa, às vezes, falar, se você não quer. Mas não diga: "Eu está tudo bem", se está mal. E também, se vai enfrentar alguma coisa triste por causa da verdade que tem que falar, como meu amigo Paulo, ele tinha uma posição, já estava lá quase para aposentar nessa firma, e porque ele falou a verdade, porque ele queria falar só a verdade, ele foi mandado embora. Ele está lá, desempregado, sem chance de achar outro emprego, porque ele tinha um alto cargo, um alto salário, então está muito difícil. E ele está lá, mas dizendo a verdade. E ele não está arrependido de ter dito a verdade. Quantas vezes nós vivemos uma coisa e mostramos outra e falamos outra. E isso nos corrói, nos deixa doentes, fisicamente, mentalmente, emocionalmente
e espiritualmente. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que nós temos que passar tempo com Deus, ter comunhão com Deus. E nós muitas vezes temos tantas coisas para fazer, e quando chega o fim do dia, não passamos aquele tempo com Deus. Em vez de, no dia seguinte, consertar tudo isso e dizer, vou começar hoje, fazer a minha devocional. Nós então vamos colocando outras coisas e mentimos para nós, dizendo que está tudo bem. Mas não tem importância. Não tem importância. Deus está ali com os braços abertos, diz, olha, eu quero te dar toda a segurança, toda a armadura está à sua disposição, principalmente o cinto da verdade. Deus vai colocar para você. Não precisa passar o que Safiras passou. Os homens estavam chegando lá e disseram, olha, eles estão levaram seu marido, estão voltando, vão levar você. E olha, a palavra de Deus diz aqui, então disse, vocês estão vendo. No mesmo instante ela caiu ali, e quando os jovens entraram, viram ela morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Esse temor não é de ter medo, é temor de Deus, dizer, Deus, o Senhor é santo, não há mentira nenhuma, só a verdade. Eu também quero viver essa vida. Você vai ver como vai ser diferente. Você vai ter a alegria completa, gozo, satisfação, realização. Mas tudo isso eu não posso fazer, mas Deus vai fazer por você. Nada posso fazer, mas Deus pode fazer. E que nós possamos lembrar que só a verdade deve estar na nossa vida. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Que nós possamos viver a verdade. Que a verdade não é só falar, mas a verdade seja o estilo de vida. Eu vivo a verdade. Olha, você me deu troco a mais. Toma, isso aqui não é meu. Pode ficar com ele. Olha, você errou aqui na conta. Olha, hoje, meu filho, eu não fiz o que tinha que fazer. Me perdoa, mas vamos fazer agora. Nós vamos fazer a nossa devocional. Olha, minha esposa, me perdoa, eu não falei a verdade toda. Falei só pela metade, porque eu fiquei com medo que você ficasse muito nervosa, porque você é nervosa, né? Grita. Mulher é doida, né? Qualquer coisa tem aquele impulso, né? E o marido e o homem têm aquele impulso de muitas vezes retrair. Mas se há este compromisso de falar só a verdade, olha, vai tudo uma maravilha. Olha, não estou conseguindo levar a vida com Deus como eu tenho que levar. Me ajuda, fala a verdade. E vamos crescer juntos. A verdade não é você falar ou alguma coisa que acontece uma vez e outra. É estilo de vida. Eu penso só a verdade, eu só coloco a verdade na minha cabeça, no meu coração, porque tantas mentiras o Satanás coloca. Ele coloca a mentira para você ficar preocupado, e a preocupação é pecado. Ele coloca
preocupação do que vai acontecer amanhã e não vai acontecer nada daquilo. Que nós possamos viver a verdade e todo dia colocar toda a armadura do Senhor, para que não aconteça o que Deus está dizendo aqui, que todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo e enxofre para sempre, para toda a eternidade. Mentira é coisa séria. Tem uma musiquinha que eu sempre canto com as crianças. Mentirinhas, não, 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 minha língua já tem dono. Nomes feios também não, é de Deus meu coração. Mentirinhas, não, não, não. Nem mentirão, nem mentira, né? Porque para Deus não tem mentira, nem mentirinha. Nem mentira de metade, nem inteiro. É mentira, é mentira. Que a verdade possa ser o estilo de vida. Que agora mesmo você possa dizer: Deus, vamos fechar os nossos olhos e dizer: Deus, se alguma coisa que não é verdade na minha vida, se eu não estou vivendo como Deus quer que eu viva, me perdoa, Deus. Limpa tudo na minha vida. Que eu possa te conhecer, eu possa gozar da presença de Deus, andar perto de Deus, e a santidade de Deus possa influenciar minha vida, para que eu possa levar uma vida santa, como Deus é santo. Entrego toda a minha vida para Ti, para eu poder influenciar os meus filhos, minha família, toda, vivendo a verdade diante de Deus. Senhor, que cada manhã eu possa vestir esta armadura de Deus, que o Senhor já providenciou para mim. Senhor Deus, abençoa esta amada igreja central, IPI Central. 90 anos, que maravilha! Deus tem abençoado. Obrigado, Senhor, pela vida dos pastores, dos líderes desta igreja. Que Deus os abençoe, para que nós todos juntos possamos ainda mais servir a Ti, nessa igreja e também fora da igreja, porque há tantos que ainda precisam conhecer Deus, ter Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E nós, agora, possamos viver uma vida exemplar para atrair muitos para Deus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Dona Bíblia. Pastor Evandro, que prazer, eu estou muito bem. Obrigada. Estou bem. Dona Sati é uma benção. Tive a oportunidade, lembra do que nós tomamos um cafezinho lá no Abimael? Sim! Sim! Vamos orar pela vida da nossa irmã Sati e também queremos agradecer a Deus. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Deus. Queremos louvar o Teu nome porque o Senhor é a verdade. O Senhor é a verdade. E em Ti nós encontramos o padrão de uma vida que exalta e bendiz o Seu nome. Na pessoa do nosso Senhor Jesus, nós queremos agradecer e pedimos que o Senhor continue sustentando firmemente a vida da Tua serva.
guardando os seus caminhos, aplanando os seus caminhos, sendo sobre ela, Senhor, sustentando ela firmemente na sua obra, no trabalho que ela tem prestado ao Senhor e servido ao Senhor com alegria. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida como fomos abençoados agora, através da sua vida, através da ministração da tua palavra, Senhor. Que o nosso coração se ache quebrantado na tua presença, que aquilo que tem sido sombra, que aquilo que tem sido algo que não é verdade na nossa vida de fato, chegue ao fim, e que a luz da tua verdade raie na nossa vida, chegue até nós e traga transformação, mudança, e que nós estejamos dispostos, como este irmão que a Sati comentou aqui, disposto a honrar o Senhor, a despeito de qualquer coisa, através da verdade. Que a nossa vida possa refletir aquilo que tu és em nós. Tua palavra diz que tu és o caminho, a verdade e a vida. E que possamos então, como filhos da luz, revelar a glória de Jesus, a verdade da glória de Jesus, aonde estivermos e o que fizermos. Nós pedimos isso e abençoamos a vida da tua serva, Pai, em nome de Jesus. Amém.